Olá pessoal, sou Leonardo, estou de volta para resolver mais uma dúvida dos nossos assinantes, dessa vez uma dúvida sobre números naturais, envolvendo o conceito do máximo divisor comum, ou como é conhecido, MDC. Então eu vou ler o enunciado, você dá uma acompanhada aí nesse enunciado e depois a gente começa a resolver aqui. O enunciado diz o seguinte: o maior divisor comum de dois números é 24, o maior desses números é 144. Determine a soma dos possíveis valores do menor número. E aí eu já deixei esquematizado aqui, né? Você tem o MDC de A e 144, que é 24, sendo que esse A é menor que 144. E aí a gente vai primeiro fatorar o 24, que é o MDC, e o 144. Então vamos lá. Fatorando esses dois números, o que você vai ter? Você vai ter o seguinte: 24 dá para dividir por 2, 12 dá para dividir por 2, 6 dá para dividir por 2, 3 dá para dividir por 3, 1, então o 24 é 2 ao cubo vezes 3. 144 dá para dividir por 2, fica 72, dá para dividir por 2, dá 36, dá para dividir por 2, dá 18, dá para dividir por 2, dá 9, dá para dividir por 3, dá 3, dá para dividir por 3, dá 1. Então 144 é 2 à quarta, 3 ao quadrado. Muito bem, então quem é o MDC entre A e 144? Né? O MDC entre A e 144 é 24. 2 ao cubo vezes 3. E 144 é 2 à quarta, né? A gente viu ali, vezes 3 ao quadrado. Então, os candidatos ao número A, eu vou escrever assim, ó: A1, A2 e assim por diante. Então, quem é o A1? O próprio 24. Né? Quem é 24? A gente já fatorou, é 2 ao cubo vezes 3. Por quê? Porque o que é o MDC? É o produto dos fatores comuns, ó, o 2 é comum, o menor expoente é 3, o 3 é comum, o menor expoente é 1, aqui ó, 3 elevado a 1, 3 elevado a 1. Então, né, o primeiro número possível que é divisível por 24 e divide 144 é o próprio 24, tá? Mas e qual é o próximo número? Bom, é só eu ir multiplicando esse cara, o A1, por fatores primos, né, que vão tornar esse número maior e ainda assim, né, podem ou não ser, né, candidatos àquilo lá. Mas só que repara, se eu multiplicar por 2 aqui, eu vou obter um 2 à quarta. E aí o MDC deveria ter um 2 à quarta, já que é um fator comum e o menor expoente é 4. Se eu multiplicar por 3, eu vou ter um 3 ao quadrado. E aí eu vou ter um 3 ao quadrado, né, que deveria estar lá no MDC e não está. Então não posso multiplicar nem por 2 nem por 3. O próximo primo é o 5. Então vai ficar 2 ao cubo vezes 3 elevado a 1 vezes 5. Então esse cara aqui me dá o 24, esse cara aqui me dá o 120. Se eu multiplicar por 7, vamos testar um A3 aqui. 2 ao cubo vezes 3 vezes 7. Eu já vou ter um 68, que não pode. Por que não pode? Porque 168, né, é maior que 144. Ele disse que quer que seja menor. Beleza? Então, quais são os possíveis? 24 e 120. Somando 24 com 120, você obtém 144. Pô, mas e se eu não soubesse resolver o problema dessa maneira, né? Se eu não soubesse pensar nessa fatoração, nesse esquema, o que eu poderia fazer? Bom, você poderia pensar no seguinte, ó. Quais são os números que são múltiplos de 24? Né? 24, que são múltiplos e são ou iguais a 24 ou maiores. 24, 48, 72, 96, 120, 144 e assim por diante, né? 144 a gente já viu que não pode, porque o número tem que ser menor que 144, certo? Aí você pensaria, bom, 24 a gente já encontrou. 24 divide 24, divide 144. Por que o 48 não pode? Porque 48 seria o próprio MDC. Divide, né, 144, então seria MDC, e não pode, então está fora. O 72, pelo mesmo motivo.
E o 96 não divide 144, mas aí o MDC seria 48, que divide 96 e divide 144. Mas a gente já viu que o MDC é 24, então está fora. O 120 a gente já viu que pode, né? É múltiplo de 24, e 24 divide 144, e está aí as mesmas duas respostas, 24 e 120. É claro que para números maiores esse método seria muito mais difícil de listar os divisores. Então o método mais adequado, né, sempre é observar a definição do MDC e ir variando os fatores primos para que você encontre aí os números possíveis candidatos a esse valor que está faltando, que é o A. É isso, eu fico por aqui. Se você gostou, faça como o Júlio, que enviou essa dúvida, envie para a gente por e-mail. Todo sábado, meio-dia, dúvida de assinante. Eu fico por aqui. Não esquece de clicar em gostei se você gostou e até mais.